estamos de volta para esse momento tão precioso, esse momento tão aguardado, tão esperado por todos nós, a oração do terço das mãos ensanguentadas de Jesus. Pegue aí o seu terço, vamos também aqueles que têm o seu devocionário, pegue o seu devocionário, já separe aí o seu copo com água, não esqueça o seu copo com água. Quero depositar também aqui algumas pedrinhas de incenso, apresentando todas as orações, os pedidos de orações que já chegaram aqui até nós também, com eles tantos agradecimentos por graças alcançadas, graças recebidas a esta devoção. Apresente também aí a sua intenção, a sua vida. E juntos rezemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Um Pai Nosso e 3 Ave-Marias, honrando a Santíssima Trindade. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Preciosíssimo sangue de Jesus, salvai-nos. Esse é o nosso primeiro mistério, e nesse primeiro mistério nós vamos ter um testemunho de graças alcançadas. Meu nome é Lourdes Bonamigo, eu sou de Joaçaba, Santa Catarina. Nós viemos com uma caravana de Joaçaba, Erval do Oeste, Erval Velho. Eu estou dando meu depoimento, agradecer uma graça alcançada que a minha filha engravidou e o médico falaram que ela já fizeram uma ressonância e ela tinha perdido o nenê. Eu comecei a novena das mãos ensanguentadas de Jesus e graças a essa novena ela foi até o fim com a gravidez e agora a menininha dela está com 4 anos. Sadia, saudável, muito inteligente. Eu agradeço muito as mãos ensanguentadas de Jesus. Eles pediram e Jesus colocou suas mãos ensanguentadas. Juntos com fé rezemos. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus.
mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Preciosíssimo sangue de Jesus, salvai-nos. Segundo mistério do nosso terço das mãos ensanguentadas de Jesus, quero rezar por todos aqueles que ligaram, aqueles que se tornaram sócios, aqueles que deixaram aqui os seus pedidos de oração. É por você agora este segundo mistério do nosso terço. Juntos, com fé, rezemos. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Preciosíssimo sangue de Jesus, salvai-nos. Terceiro mistério do nosso terço das mãos ensanguentadas, vamos acompanhar mais um testemunho de graças alcançadas. Meu nome é Norberto Ferreira, estou aqui para prestar um depoimento das mãos ensanguentadas de Jesus, que me curou em tão pouco tempo. Eu estava com artrose nos dois joelhos, sem poder andar, já estava travado. A minha casa é 150 metros longe da igreja, eu estava já preciso ir de carro. E hoje eu me sinto um homem normal, sem problema, sem sequela, os médicos falando que eu tinha que operar e que isso não tinha cura. Eu falei para eles, não tem cura sim, porque as mãos ensanguentadas de Jesus é que vai me curar. E realmente curou em tão pouco tempo, com 2 meses e meio. O médico que eu fui primeiro foi dia 13 de maio e o segundo foi dia 24 de maio. E todos eles falaram a mesma coisa, só o segundo médico falou que não tinha cura e que ia ter que operar, mas que ele ia dar uma sessão de fisioterapia para mim, deu 10 sessões de fisioterapia e eu fiz as 10 sessões de fisioterapia, mas o que me curou mesmo foi as mãos ensanguentadas de Jesus. Eu fui pedindo para ele e agradecendo já antecipado, porque a gente não só pode pedir isso, deve também agradecer. Isso é o mais importante, é agradecer. E hoje eu estou um homem normal, graças a Deus. A gente tem a capelinha, tudo, faz as novenas nas casas, tudo certinho, isso aí. E a gente é sócio do século XXI. E a gente propaga a século XXI lá no bairro onde a gente mora, em Maria da Fé. E já tem muitas pessoas que já têm a capelinha e faz as novenas. E muito obrigado pelo espaço que vocês me cederam. Eles pediram, e Jesus colocou suas mãos ensanguentadas.
Juntos, com fé, rezemos. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Preciosíssimo sangue de Jesus, salvai-nos. Nosso quarto mistério, do terço das mãos ensanguentadas de Jesus, eu quero colocar neste mistério todos aqueles que caminharam na 37ª caminhada rumo a Pirapora do Bom Jesus, lá na Diocese de Osasco. Foi uma caminhada que saiu da minha paróquia, de Osasco até Pirapora, 50 quilômetros de estrada. Nós éramos em mais ou menos umas 250 pessoas. É por vocês este mistério e também pela juventude que me alegrou muito o coração ontem no Dia do Padre, 22º EJC da Paróquia de Santa Isabel, que também tinha muito jovem da minha paróquia. Quero parabenizar o Padre Henrique e os jovens deram uma grande alegria ao meu coração. Eu quero rezar por toda a juventude do EJC agora neste momento. Juntos, com fé, rezemos. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Preciosíssimo sangue de Jesus, salvai-nos. Quinto e último mistério do nosso terço das mãos ensanguentadas, vamos acompanhar mais um testemunho. Eu vim aqui no século XXI, era louca para vir, mas nunca podia, mas agora Deus concedeu essa graça, mais uma graça, eu estou aqui para testemunhar uma graça que eu alcancei. Eu fiz uma cirurgia do meu joelho, já tinha feito de um, saiu muito bem, mas eu fui fazer da outra, eu tive uma infecção hospitalar. Passei 22 dias no hospital, quase que eu perdi a minha perna. A perna ficou preta, da cor de carvão. E eu fiz essa... Aí fiquei com erisipela, né? Mas saí do hospital, fui para casa, tudo. Aí fiz essa promessa de ficar boa, que o povo fazia muito bem. Dizia, erisipela não tem cura, nunca mais fica boa. Mas graças a Deus, eu fiquei curada. Porque eu pedi as mãos ensanguentadas de Jesus, eu tenho muita fé. E eu disse a ele, quando eu pudesse, eu vim aqui. E agora ele me concedeu mais uma graça. Estou aqui para agradecer. Quero agradecer ao Padre
Eduardo, porque ele escreve, né, manda dizer alguma coisa, eu sou sócia. Eles pediram, e Jesus colocou suas mãos ensanguentadas. Juntos com fé rezemos. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Preciosíssimo sangue de Jesus, salvai-nos. Vamos à bênção da nossa água. Pegue o seu copo com água. Vamos fazer a oração. Cura-me, Senhor Jesus, e pedir a bênção do Senhor sobre esta nossa água. Jesus, coloca tuas mãos benditas, ensanguentadas, chagadas e abertas sobre mim neste momento. Sinto-me completamente sem forças para prosseguir, carregando as minhas cruzes. Preciso que a força e o poder de tuas mãos, que suportaram a mais profunda dor ao serem pregadas na cruz, reergam-me e curem-me agora. Jesus, não peço somente por mim, mas também por todos aqueles que mais amo. Nós precisamos desesperadamente de cura física e espiritual, através do toque consolador de tuas mãos ensanguentadas e infinitamente poderosas. Eu reconheço, apesar de toda a minha limitação e da infinidade dos meus pecados, que és Deus, onipotente e misericordioso, para agir e realizar o impossível. Com fé e total confiança posso dizer: mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. E que a bênção do Deus Todo-Poderoso desça sobre esta água e permaneça sobre todos aqueles que dela fizerem uso piedoso. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Tome a sua água. Vamos aqui. A nossa urna das mãos ensanguentadas de Jesus. E olha que coisa boa, no decorrer do programa, novos sócios. Vera Clara Viegas Damasceno, ela é de João Monlevade, em Minas Gerais, ela é nossa nova sócia. Maria das Graças Gomes de Lima, de São Miguel do Araguaia, em Goiás. Muito obrigado, minha irmã. Maria José da Silva, de Poço Redondo, no Sergipe. Seja muito bem-vinda. Beatriz Helena Rodrigues Souza, de Dom Bosco, Minas Gerais. Seja bem-vinda, minha irmã. Alice Maria Alves Batista, de Campinas, São Paulo, nossa vizinha. Seja bem-vinda. Vilma Aires da Silva, de Pierenópolis, em Goiânia. Que Deus te abençoe, minha irmã. Seja bem-vinda. Denise Misael dos Santos, de Jaú, São Paulo, nossa nova sócia. Também Alzira Ambrósio Dantas, de Santo André, São Paulo, nossa nova sócia. Clarice Flor de Farias, de Montemor, São Paulo, nossa nova sócia. E Josiane Costa, de Capão Bonito, São Paulo. Lembrando que todos os nossos novos sócios concorrem ao belíssimo quadro das mãos ensanguentadas de Jesus no finalzinho deste mês de agosto. Também tenho aqui em minhas mãos
muitas intenções que, como eu gosto de dizer, não são apenas intenções, são vidas. É a sua vida, é a sua casa, é a sua família, é o seu coração, é a sua história que está aqui sobre as mãos do Padre. E eu quero pedir as mãos ensanguentadas de Jesus, as mãos feridas lá na cruz, que possam tocar abundantemente cada vida, cada história, cada pedido, cada necessidade, cada agradecimento. Senhor Jesus, toca pelo teu sangue precioso todas as intenções que tenho aqui em minhas mãos, todas as intenções que carrego agora em minhas mãos sacerdotais e em meu coração. E quero pedir a bênção do Deus Todo-Poderoso sobre estas intenções pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Não desista, meu irmão, não desista, minha irmã. Daqui a pouco nós temos o Madrugada de Bênçãos. Não saia daí, vamos ligando, deixando o seu pedido de oração, porque daqui a pouco um momento muito especial, a continuidade desse momento, dessa obra das mãos ensanguentadas de Jesus em sua vida. Não se esqueça de rezar por mim, que eu sempre estarei rezando por você. Tchau!